Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês Atos capítulo 15 a partir do versículo 1. Cada vez mais no livro de Atos a gente vê a importância da liderança na igreja. Eles não só faziam discípulos, mas sempre eles chamavam líderes ali por imposição de mãos para agregar o rebanho, para liderar o rebanho, tá bom? Então a gente vai ver que vai surgir uma discussão aqui em Atos capítulo 15 e justamente a liderança da igreja que vai resolver a questão aqui, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 15 a partir do versículo 1. E então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinava aos irmãos dizendo: se não vos circuncisardes, conforme o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Observe, que a igreja de Cristo era para todos e os gentios estavam entrando para a igreja também. Antes, para uma pessoa entrar para o judaísmo, o que acontecia? Ela tinha que fazer a circuncisão, guardar a lei de Moisés. Agora, para entrar para a igreja de Cristo, não estava sendo ensinado nada disso, né? As pessoas tinham que ser batizadas, receber o Espírito Santo, guardar os mandamentos, mas não ensinava sobre circuncisão, a lei de Moisés, nada disso. E aí, então, aqueles que antigamente eram fariseus, né? Que era uma seita bem rigorosa, né, com a lei de Moisés, vendo que muitos gentios estavam entrando para a igreja, eles descem, né, até Antioquia ali para falar, né, que aquelas pessoas que haviam sido batizadas, elas deveriam fazer a circuncisão e guardar a lei de Moisés para ser salvo. Ainda eles colocam na questão para ser salvo, sendo que a salvação ela vem mediante Jesus Cristo, a expiação de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui, né? Porque Paulo e Barnabé estão lá, né? E eles rebatem essa ideia que eles estavam ensinando aqui. Versículo 2. Feita, pois, por Paulo e Barnabé, não pequena dissensões e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, e os apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Então Paulo e Barnabé, eles fizeram uma grande dissensão, né? Eles rebateram grandemente aquelas pessoas que estavam falando que tinha que ser circuncisado, que tinha que guardar a lei de Moisés para ser salvo. E Paulo falou, não, é pela graça, é pela expiação de Cristo que a gente tem que... A gente não está ensinando que eles devem ser circuncidados. Seria equivalente, né, você ir lá pregar o evangelho para o índio e dizer que ele não pode mais ser índio, né? Agora você tem que andar de gravata, você tem que andar de calça, de sapato, você não pode andar assim. É falar para o índio que ele não podia ser índio. Era falar para os gentios que eles tinham que se tornar judeus. Mas não é isso, eles têm que seguir o exemplo de Cristo. É isso que nós devemos fazer, né, para ser salvo. Então, a questão aqui foi que Paulo e Barnabé, e aqueles, né, muitos daqueles que estavam ensinando isso, que tinha que ter circuncisão, senão as pessoas não podiam ser salvas, eles subiram até Jerusalém, tá bom? Por quê? Porque lá estava a presidência da igreja, estava Pedro e os demais apóstolos, né? É possível que eles falaram aqui, o Paulo ele não sabe de nada, né? Paulo, ele é judeu, mas não é judeu, né? Porque ele nasceu lá em Tarso, né? Ele tem cidadania romana, né? A gente tem que falar com Pedro, né? Então eles subiram, né? Subiram junto ali para ir lá para Jerusalém para ter essa reunião aqui. Então essa reunião é chamada de Assembleia Solene, né? Os apóstolos ali estão reunidos, muitos outros anciões, para resolver essa questão aqui, né, que eles estavam conversando. Versículo 3. De sorte que eles, acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícias e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava-lhe grande alegria a todos os irmãos. A gente vê que Paulo aqui, né, ele não se deixa intimidar, né? Ele continua pregando o evangelho, fortalecendo as pessoas e prestando testemunho de qual grandes obras o Senhor tinha feito entre os gentios, né? Enquanto ele está andando ali, ele vai compartilhando o evangelho. Eu acho isso muito interessante. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram qual grande coisas tinha feito com eles. Porém, alguns da seita dos fariseus que tinham crido, ou seja, esses que eram fariseus antigamente, que creram no evangelho e foram batizados,
né? Enquanto Paulo estava compartilhando ali qual grandes milagres o Senhor tinha feito por meio, né, no meio dos gentios, né? Então ele estava compartilhando, e aí esses, né, que vieram junto com Paulo lá de Antioquia, eles se levantaram para trazer então essa questão aqui, né, da se eles deveriam ser circuncidados ou não, né? Então diz aqui: e se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e guardar-lhes, e mandasse que guardasse a lei de Moisés, né? E Paulo, né, ensinava exatamente o contrário a isso, né? Ele falava que não era pelas obras que as pessoas são salvas, não é pela circuncisão, mas pela expiação de Jesus Cristo. O versículo 5, eu acho que eu li já. Porém, alguns aceitam. É, isso, já li o 5. Bom, agora a gente vai ver, né, que após eles terem se levantado essa questão aqui, dizendo que era necessário guardar a lei de Moisés, a circuncisão, a gente vai ver então Pedro, né, tomando a frente ali como cabeça, né, da igreja. O cabeça da igreja, na verdade, é Cristo, né, mas o Pedro ele estava como líder principal ali. Bom, por isso que eles levaram toda essa questão lá para Jerusalém. Então a gente vê a postura de Pedro aqui como líder, né, na igreja. Então ele dá um discurso, né, colaborando com as palavras de Paulo, né, colaborando ali que realmente não é pela lei, né, que nós somos salvos, mas pela expiação de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Congregaram-se, pois, os apóstolos e anciãos para examinar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens e irmãos, bem sabei que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que o gentio ouvisse da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Então aqui ele já começa a falar: Deus me escolheu dentre vós, né, para levar o evangelho aos gentios. Ele vai compartilhar aqui a respeito de quando ele vai na casa de Cornélio, né, compartilhar ali, e que ele foi chamado por Deus, que eles deveriam. Então, opinião aqui, né, que nem os fariseus tinham a opinião dele, outros, todo mundo pode ter a sua opinião, mas não dá para mudar uma doutrina da igreja, que é isso que ele está falando aqui, tá bom? Então ele vai continuar dizendo aqui, né, versículo 8: E Deus que conhece os corações, deu-me testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós também, né? E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Então aqui fala que Deus não fez distinção nem entre os judeus, nem entre os gentios, né, as outras nações ali. E deu testemunho, e ele compartilha que eles receberam o Espírito Santo assim como os judeus. Então não tinha distinção, né? Ele começa a falar sobre isso aqui. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Ele fala que a lei de Moisés, né, a circuncisão, que tudo isso era um jugo. O jugo é aquela madeira, né, que coloca sobre o pescoço ali do animal para ele ir puxando a carga ali, né? Então aquilo é um jugo ali, né? Ele está falando que o jugo era a lei, tá bom? Que não era necessário colocar isso sobre aqueles que batizavam. Em contraste com isso, né, só citando esse jugo aqui, que é a lei, eram 613 leis, né? Fora a lei oral, né, que os fariseus haviam inventado ali, né, de maneira que dizia, a lei oral dizia, você não pode andar tantos passos, né, não pode andar mais de mil passos, porque senão você está quebrando o sábado, e assim também tinha essa questão da lei oral ali. Eles observavam tantos ritos, né, que eles se perdiam na lei, né? Eles acabavam se preocupando mais com a lei do que na entrega aos seus corações, tá bom? E Jesus Cristo falava sempre sobre isso aqui. Em contraste com isso, né, nós podemos ver lá tem uma escritura lá em Mateus 11, versículo 29 e o 30, né? Que é o próprio Jesus Cristo dizendo sobre essas leis. Ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. As leis da antiguidade eram tão pesadas que tornava-se um peso, né? O próprio apóstolo Pedro aqui falou, né? O Pedro ele disse aqui que era
nem os pais deles conseguiam guardar, nem eles suportavam essa lei. E aqui então a gente vê essa nova aliança aqui. Ele continua dizendo aqui no versículo 11. Versículo 11 ele diz: Antes cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então ele está falando, ó, não é pela lei, não é pelas obras que nós somos salvos, é pela graça, é pela expiação de Jesus Cristo, tanto eles como nós, né? Não é pela lei, eles não precisam ser circuncidados, né? É isso que ele está mencionando aqui. Versículo 12. Então toda a multidão calou, né? A gente observa aqui que eles respeitaram a liderança, respeitaram Pedro falando ali. A gente observou aqui no começo que havia várias opiniões diferentes, né? Os fariseus tinham opiniões diferentes, né? Paulo também ele era fariseu, né? Mas quando ele conhece o evangelho de Cristo, ele adere a esse evangelho, ele larga todas essas práticas, tudo isso deixa de ser importante para ele. E ele se concentra justamente em servir ao Senhor, em agradar a Deus, ajudar as pessoas a entrar para a igreja e assim por diante, né? A gente vê que Paulo, sendo um fariseu, ele não fica preocupado mais com a lei, né? Mas ele fica preocupado sempre em adorar a Deus, em buscar a Deus, e aí ele tem uma vida melhor por conta disso, né? Aí aqui a gente consegue ver que toda a multidão se calou, né? E aí então começaram a ouvir a Paulo e Barnabé ali sobre os testemunhos que eles estavam contando do que aconteceu entre os gentios. Aqui a gente observa o respeito à liderança. A gente não vê aqui um choque de opinião e aí aquelas pessoas falando, como acontece hoje em dia. Ah, eu não concordo com isso, então eu vou sair e vou abrir uma outra igreja aqui, né? E assim vai surgindo várias igrejas. Aquela pessoa não concorda com aquele ensinamento, vai lá e abre uma nova igreja, né? Com outros fins, com outros propósitos. Então, mas aqui a gente vê que todos respeitaram, né? A palavra é forte aqui, né? Todos calaram-se. E aí Paulo e Barnabé começaram a compartilhar os prodígios que o Senhor tinha feito no meio dos gentios ali. Tá bom? E após Paulo e Barnabé contaram os testemunhos que eles da missão missionária, né, que eles haviam feito, o que acontece? Tiago, ele vem e começa a falar, ele toma a parte da voz e começa a falar, colaborando com as palavras de Paulo e também com as palavras de Pedro, tá bom? Ele diz aqui, ó, agora vamos para o versículo 14, diz assim: Simão relatou como Deus primeiramente visitou os gentios para tornar deles um povo para seu nome. Então, ele fala, olha, Simão falou que Deus, ele tomou os gentios para formar dele um povo. Agora observe que não era só mais um povo, tinha a nação de Israel, os judeus, e agora tinha os gentios. O Senhor tinha outro povo também, agregou este povo, não fazendo distinção entre os judeus e nem entre os gentios. Todos eram igual por meio da fé, né? A gente entra por convênio por meio da fé aqui, né? Conforme Tiago vai compartilhando aqui. Versículo 15. Com isso concordam as palavras dos profetas, com o que está escrito. Eu acho muito lindo isso que Tiago, ele interpreta as escrituras. Ele fala, ó, isso que Pedro está falando aqui já está nas escrituras, né? Agora, se já estava, por que ninguém enxergava isso, né? Porque ninguém nunca enxergou isso. Veja que qual é importante, né? Ele trazer esse esclarecimento aqui das escrituras. Ele vai estar citando aqui Amós, né? Amós capítulo 9, se você quiser ver depois, é versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui pelo Novo Testamento mesmo. Versículo 15 em diante aqui, né? Ele fala que vai relatar o que estava escrito pelos profetas. Ele diz no versículo 16: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e reedificarei as suas ruínas, e tornarei a levantá-lo. Ele fala que a casa de Davi, o tabernáculo de Davi que estava caído, seria erguido, né? Está lá em Amós, isso, Amós 9. Para que o restante dos homens busquem ao Senhor. Aqui o restante dos homens é todos os gentios, ó, e todos os gentios, sobre quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Então ele fala que toda pessoa que invoca o nome de Deus vai pertencer ao tabernáculo de Davi, ou seja, vai fazer parte da casa de Israel, todos nós, todos os povos. Então aqui colaborando, né, com o que Pedro havia ensinado aqui.
Versículo 18. Ah, são conhecidas a Deus desde o princípio todas as suas obras. Ele colaborando, mostrando aqui por meio das escrituras, ele está mostrando, olha, todas as coisas foram conhecidas por Deus. Deus já tinha deixado isso escrito, né? Apenas a gente não viu, mas essa é a interpretação, né? Que todos os povos podem entrar por meio da fé para o povo do convênio do Senhor, tá bom? E aí, então, ele compartilha aqui o versículo 19. Versículo 19 diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertam a Deus. Então ele fala essa palavra para não perturbar, né, aqueles, ou seja, não aborrecer aqueles que haviam entrado para a igreja, a querer que eles fizessem circuncisão, a querer que eles guardassem a lei de Moisés, né? Então não era pela lei, é pela graça. Então não era para que aqueles que fossem batizados se tornassem judeus, né? Senão seriam prosélitos, né? Como eram as pessoas que entravam para o judaísmo, era um tipo de prosélitos, né? Chamado assim. E não, aqui era um tipo diferente de coisa que estava acontecendo, né? Eles entravam para a igreja, mas não precisavam se tornar judeus. Nós entramos para a igreja de Cristo e nós não nos tornamos judeus, não é isso que ensina as escrituras. Então Tiago, ele deixa bem claro aqui, né? E aí então ele fala no versículo 20, mas escrever-lhes que, aqui ele fala escrever-lhes porque eles estão fazendo uma proclamação, né? Como se fosse uma proclamação à igreja toda ali. Era uma carta que era para ser lido lá entre os gentios, porque eles estavam com muito alvoroço acerca desse assunto, né? Agora a gente vai ter que circuncisar, vai ter que fazer todos esses rituais. Então eles estão escrevendo essa carta para dizer o que realmente eles deveriam fazer. E aí eles escrevem aqui: mas escreve-lhes que lhe abstenham da contaminação dos ídolos, da fornicação e das carnes de animais sufocados e do sangue. Então eles fazem aqui 4 restrições, né, para os gentios. A primeira dela foi sobre a adoração a outros ídolos, comer carne sacrificada de outros ídolos, que eles não deveriam. Segundo, a prostituição, né, fornicação, que eles não deveriam ser puros, né, moralmente puros ali. E o 4 e o 5 seria não comer animais sufocados, proibindo ali animais sufocados e com sangue, né, que está lá em Levítico capítulo 3, versículo 17 em diante ali também vai falando sobre isso, tá bom? Então eles falam exatamente o que eles precisavam fazer. Então não era que eles precisavam se tornar judeus, né? Então veja que o papel da liderança trouxe o esclarecimento aqui para esse ponto doutrinário aqui. Então opinião todas as pessoas podem ter, mas não dá para mudar a doutrina da igreja. E aqui a gente viu o papel, né, deles aqui, dos apóstolos, né, de Pedro e os demais aqui. Para finalizar aqui o versículo 21, né, Tiago ele diz aqui: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Aqui ele fala também, né, que apesar dos gentios eles não precisarem virar judeus para pertencer à igreja, os judeus também não precisam largar suas práticas. Eles não precisavam largar as práticas que eles tinham para entrar para a igreja. Então eles falavam: se vocês frequentam a sinagoga, continua. Vocês querem ouvir a lei de Moisés? Vai lá na sinagoga e ouve, né? Não tem problema nenhum, né? O problema é vocês querer obrigar os outros a fazer a mesma coisa, né? A fazer as mesmas coisas que vocês, que era o que eles estavam fazendo, saindo e indo pregar lá que eles precisavam ser circuncisados e assim por diante, tá bom? E aí então o final aqui diz que essa carta é lida, né? Lá no versículo 30 e 31 é lida para os gentios e leram, alegraram-se na consolação do que lhe trazia, né? Essas notícias alegraram os gentios aqui, que eles estavam bem preocupados com essa questão aqui, tá bom? A gente sempre vê esse tipo de coisa. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam igual nós, né? Vai um irmão ali que está sem gravata, a gente fica preocupado com a gravata, né? Que quer dar uma gravata, alguma coisa assim. É muito bom ajudar, mas isso não é uma regra. Você tem que colocar, você tem que fazer assim. Se uma pessoa está de calça, você tem que colocar saia.
Cuidado para você não ficar igual os fariseus, né? Querer obrigar as pessoas a fazer daquela maneira ali. Então também não devemos fazer isso, tá bom? Então é essa mensagem que eu queria compartilhar hoje com vocês. Gratidão, né? Para fechando mais uma semana aí. Amanhã, né? Domingo a gente termina essa designação para começar uma nova designação aqui de estudo. Gratidão por todos os dias vocês estarem aqui com a gente e estudar as escrituras juntos, tá bom? Deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.